Pessoal, só um minutinho, a gente já vai começar. Pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriel Evangelista, eu sou farmacêutico, coordenador de produtos aqui na Intertox. Vou começar aqui falando do áudio. Se vocês tiverem problema com o áudio, mandem aí nos comentários para a gente tratar isso ainda durante o webinar, né, para a gente não correr o webinar com áudio ruim. Tá? É muito importante isso. Logo de início, peço desculpas pela minha voz, tá? Tô com a garganta um pouco inflamada, mas a gente consegue seguir sim. As dúvidas eu vou responder no final, tá? Se der tempo. Essa apresentação está bem apertada. Se der tempo, no final eu respondo as dúvidas. De toda forma, eu incentivo que todos vocês deixem suas dúvidas aqui. E todas as dúvidas que forem perguntadas no chat aqui do webinar, eu vou dar o meu melhor para responder e vou também poder contar com os colaboradores, né, os profissionais aqui da Intertox para me ajudar nessas respostas. Então não deixem de mandar suas dúvidas. E é importante que vocês saibam que a Intertox é uma empresa de consultoria em toxicologia e risco relacionado a produtos químicos. A gente está há mais de 20 anos no mercado, somos referência aí nesse setor. Hoje o webinar é sobre gestão de produtos químicos. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, para vocês não ficarem vendo minha cara no meio do texto. Hoje o webinar é sobre gestão de produtos químicos, fluxo de aprovação de entrada de produtos químicos. Do que a gente está falando? Eu vou passar minha agenda e na sequência eu vou dar uma introdução. Pensando nesse fluxo de aprovação, tá? Na avaliação da entrada de novos produtos químicos, qual a importância desse processo? Qual a importância da avaliação e aprovação da entrada de um produto químico na empresa? Quais são as áreas responsáveis pelo processo de aprovação? Quais são as informações relevantes para esse processo? Tá? Quais perguntas eu tenho que fazer para garantir que esse processo é adequado? Eu tenho listas de substâncias restritas, como que ela entra nesse processo? Uma blacklist, uma grey list. Eu tenho listas regulamentares também, produtos controlados, exposição ocupacional, entre outras. Eu vou entrar mais a fundo nessas listas. Eu vou citar também alguns desafios comuns para várias empresas. Então, eu tenho várias áreas, eu tenho várias unidades. Como que eu lido com esse processo, sendo que eu aprovei para uma área e outra área quer usar o produto, ou eu aprovei para uma unidade e outra unidade quer usar o produto. Como que eu lido? Eu também faço, na minha empresa, aprovação para testes e uma aprovação definitiva. Essas aprovações precisam ser diferentes? A minha aprovação, ela tem uma data de validade? Eu vou responder essa pergunta. Também vou abordar documentação de segurança, quais documentos são necessários e quais os papéis, né, de quem é a responsabilidade sobre a informação que está no documento. E no final, vou dar uma pequena demonstração aqui do SafetyKing Software como uma solução para resolver essa questão da aprovação de entrada de produtos químicos na planta. Bom, vamos começar aqui com a introdução ao tema. É importante dizer que a avaliação e aprovação da entrada de um produto químico na empresa tem como principal objetivo, claro, a conformidade, né? Afinal, se a gente não avalia um produto que está entrando na empresa, é praticamente certeza que teremos problemas de conformidade. Pode ser algo relacionado à segurança, pode de fato ser o não atendimento de uma legislação. Algum problema a gente vai ter por não avaliar os produtos. Então, esse é o principal motivo e tudo vai rodar em volta dessa conformidade. O segundo ponto é a competição. Tá? A grande competição no mercado faz com que as empresas sempre inovem, tragam novos produtos, que fiquem mudando ali a composição dos produtos consolidados.
E isso faz com que seja necessário sempre trazer novos produtos para dentro da empresa, novas matérias-primas. Pode fechar a porta ali, por favor? A porta abriu aqui. Então, sempre que está entrando novos produtos, eu vou precisar fazer essa avaliação, tá? Para garantir que eu estou mantendo a conformidade, que eu estou utilizando os EPIs adequados, que eu implementei as medidas corretas de segurança, de monitoramento, para lidar com esses novos produtos. Isso tudo partiu ali da competição, tá? Da competição que me forçou, ou que me incentivou a sempre estar inovando. Eu tenho a demanda crescente também, que vai influenciar no processo do fluxo de aprovação. Afinal, hoje eu tenho 200 produtos e eu estou sempre inovando. Será que daqui a um ano eu vou ter 200? Tá? E se eu for mudando as minhas matérias-primas, se eu for mudando meus fornecedores, eu vou precisar ter um processo robusto que consiga lidar com o aumento de demanda. Tem a parte do mercado global também, que influencia nesse processo, uma vez que, se eu estou exportando o meu produto, eu tenho que atender não só as legislações do país onde ele está sendo desenvolvido, né, onde ele está sendo fabricado, mas também as legislações do país que vai receber esse produto. Então, se eu estou colocando uma matéria-prima no meu processo, que vai terminar num produto que vai ser exportado, eu preciso, antes de tudo, avaliar se essa matéria-prima pode ser utilizada lá no país que vai receber o produto acabado. E requisitos internos e externos. Eu tenho de atender diversos requisitos dos meus clientes, do governo, da população que fica no entorno ali onde minha planta está localizada, e fazer a avaliação dos produtos que estão entrando na empresa é uma forma de atender, de certa forma, esses requisitos. Ok. Então, para a gente reiterar, eu já falei, mas é importante sempre reiterar o propósito e o escopo desse fluxo de aprovação. Por que ele é importante? Por que você, na sua empresa, deveria ter um fluxo de aprovação da entrada de produtos químicos? O mais importante é reduzir as ameaças e perigos ao meio ambiente e à segurança do pessoal. Então, a gente faz uma aprovação prévia e assim a gente reduz, tá? Diminui os impactos, diminui os riscos e já se precaver, né? A gente já toma precauções para lidar com esse produto da melhor forma possível. E também para garantir que os produtos químicos sejam aprovados de fato antes da compra. Porque se o produto entrar na empresa e depois eu ter algum problema com ele, eu vou ter a perda desse produto. Se ele já foi utilizado num processo, eu posso acabar perdendo todo o resultado do meu processo. Responsabilidades. Tá? Qual pessoal é responsável por esse processo? Não necessariamente de participar ativamente do processo, mas por garantir que esse processo está implementado e que ele é eficaz. O gerente da planta é um dos maiores interessados nesse processo. Afinal, se eu estou entrando com um produto químico e não estou fazendo a avaliação correta, eu posso ter impactos na planta inteira, tá? Em todo o setor ali. Todo o ciclo de vida do produto fica comprometido quando eu não avalio a entrada do produto químico. E o gerente da planta é um dos maiores interessados que todo o processo rode de uma forma, todo o ciclo de vida, né, do produto químico rode da forma mais suave possível. O gerente de operações, ele é interessado no processo, afinal, esse produto químico pode influenciar no processo, nas operações, no dia a dia da empresa. Posso precisar de procedimentos especiais para lidar com esse produto. Pode não ser viável, inclusive, ter esse produto dentro da planta no dia a dia. Tá? Então, ele é grande interessado nesse processo. Eu tenho um gerente de manutenções que também vai ser interessado, vai ser responsável por garantir que o processo está implementado e que ele é eficiente. Afinal, se o produto precisa de um equipamento específico, vai influenciar nesse gerente de manutenções. Se ele precisa de uma adequação das instalações, também vai influenciar diretamente no dia a dia dele. O gerente de compras, afinal, se esse produto eu vou comprar em grande quantidade e com recorrência, eu preciso garantir que eu não vou ter problemas regulatórios. Imagina eu comprar o produto e depois descobrir que eu não poderia ter comprado, que ele não vai fazer sentido para o meu processo, que ele traz algum problema. Tá? E também, como que esse produto vai ser distribuído? Eu vou ter custos adicionais com a distribuição desse produto, porque ele tem provisões especiais para o transporte, por exemplo.
Então, o gerente de compras também é interessado no processo. O gerente de segurança e o gerente ambiental, esses dois já estão mais envolvidos no dia a dia desse processo, uma vez que, quando eu estou colocando um produto novo dentro da empresa, um dos maiores temas a ser tratado é a segurança com esse produto e também os impactos que esse produto vai ter no meio ambiente. E o responsável técnico, tá? Que por legislação ele é responsável não só pelo produto final, mas por todo o processo, pelas instalações e pela segurança do pessoal envolvido. Tá? Eu vou entrar mais a fundo nessas responsabilidades. Mais para frente, né? Mais para frente eu vou entrar a fundo nessas responsabilidades. Agora eu vou citar algumas consequências de não realizar a avaliação. Minha câmera está na frente do texto, deixa eu dar uma diminuída. Perfeito. Vamos lá. Primeiro item, não conformidades. Tá? Então o objetivo principal que eu citei na introdução é ter a conformidade. Tá? Eu estou colocando produtos novos dentro da empresa e eu quero garantir a minha conformidade. Se eu não estou avaliando esses produtos, provavelmente, praticamente certeza, eu vou ter diversas não conformidades. Eu vou ter, provavelmente, também impactos no meio ambiente, afinal, eu não avaliei como que vai ser a emissão atmosférica dessa substância que eu estou adquirindo, se ela vai impactar na camada de ozônio, se ela traz perigos ao meio ambiente, de fato. Impacto na segurança do pessoal. Se eu coloquei o produto sem avaliar, eu não sei se os EPIs que eles estão utilizando são adequados. Eu não sei se as minhas instalações são adequadas, se o equipamento é adequado, se eu tenho equipamento de proteção coletiva adequado para lidar com esse produto. Logo, eu trago riscos legais para a empresa. Tá? Eu posso receber uma multa por não estar cumprindo algum requisito ou até me enquadrar criminalmente. É um risco legal. Eu posso ter prejuízos financeiros de adquirir uma matéria-prima, colocar essa matéria-prima no processo e descobrir depois que eu não poderia ter feito isso. Também posso ter prejuízos financeiros caso ocorra algum problema ali com a segurança do pessoal ou o impacto no meio ambiente. E aí, em decorrência disso, também entram os prejuízos de imagem, que pode ser para o mercado de trabalho, onde os profissionais podem falar mal da empresa, ou podem até recusar oportunidades na empresa devido à má imagem que a empresa causa, né? Afinal, você vai trabalhar numa empresa que traz problemas de segurança para o dia a dia ali da operação, é algo realmente sério. E também, não só prejuízos no mercado de trabalho, prejuízos de imagem no mercado de trabalho, mas prejuízos de imagem da marca como um todo. Tá? Que isso pode impactar os clientes, os fornecedores também. E retrabalhos. Tá? A gente pode ter retrabalhos, e aqui eu cito um cenário. Por exemplo, se a minha empresa está comprando um produto da China, e eu não estou avaliando antes da compra, eu só comprei o produto, e o produto chegou e eu descobri que a documentação não está adequada. A documentação está em chinês, não está em português. Eu vou ligar lá para o fornecedor e vou falar, preciso que você me mande a documentação em português, de acordo com a legislação brasileira. E ele vai falar, não tenho, só tenho esse documento que eu te passei. O que vai acontecer? A minha empresa vai ter que refazer esse documento. Tá? Vai ter que adequar para a legislação brasileira, não somente traduzir. E aí eu estou tendo trabalho que não deveria ser meu. Agora, na minha empresa eu decidi implementar o processo. Que perguntas eu preciso fazer para de fato implementar esse processo, para descrever o procedimento de aprovação de produtos químicos? Tá? Quais são as principais perguntas? Quais dados precisamos avaliar? Ou seja, eu tenho um ator, né, o requisitante, ele precisa fornecer algumas informações para esse processo rodar. Quais informações ele precisa fornecer? É a composição química? É a classificação de perigos? O nome? A finalidade de uso? A gente vai entrar mais a fundo nisso daí. Agora, esse foi um ator, o requisitante. Outros atores são os aprovadores. Tá? O aprovador da área de saúde e segurança ocupacional. O que ele precisa avaliar? O pessoal do meio ambiente, o que ele precisa avaliar? Uma vez que o produto foi aprovado, né? Eu aprovei o produto, o que vai acontecer? Toda essa colheita de dados, como que vai acontecer também? Vai ser num formulário específico, impresso?
vai ser em planilha, vai ser num formulário online, vai ser num software específico. Onde que esses dados ficaram armazenados? Como que vai acontecer o fluxo de informações dentro da minha organização? O requisitante cria ali uma requisição para a entrada desse produto químico e ele vai mandar para o pessoal da saúde e segurança, ou ele vai mandar para todos ao mesmo tempo. Como que vai acontecer? Isso daqui vai ser por e-mail? Vão ter notificações automáticas? Se o produto foi aprovado, quem que precisa saber que o produto foi aprovado? Se ele foi reprovado, quem que precisa saber? Ou seja, esse fluxo de informações é importante que esteja muito bem estabelecido. E o que, que vai acontecer, claro, no final da aprovação ou da reprovação? Ok, agora vamos falar das áreas responsáveis pelo processo de aprovar o produto químico. É importante dizer aqui que, como o fluxo de aprovação, esse processo de aprovação, não tem uma legislação específica para a implementação, não tem uma norma técnica que traga como referência, esse fluxo vai ser adaptado de acordo com a realidade de cada empresa. E nem tudo que eu fizer aqui, que eu falar aqui, é uma verdade absoluta. É importante que vocês entendam isso, que para a realidade de cada empresa vai fazer sentido ter aprovadores diferentes, perguntas diferentes, tá? Um critério de avaliação diferente. Com isso em mente, eu vou citar aqui algumas áreas responsáveis pelo processo, mas na sua empresa pode ser necessário que mais áreas sejam envolvidas ou menos áreas. Então eu tenho o requisitante, assuntos regulatórios, saúde e segurança ocupacional, meio ambiente, responsável técnico e também o pessoal de negócios e operacional. Eu vou entrar agora sim mais a fundo nas responsabilidades de cada uma dessas áreas aprovadoras. Minha câmera está na frente do texto, deixa eu trazer aqui. Vamos lá, o requisitante. Tá, o requisitante é uma das partes mais importantes desse processo. Afinal, é ele que vai preencher as informações que serão utilizadas depois para avaliação das áreas aprovadoras. Quais informações esse requisitante precisa obrigatoriamente colocar ali para que as áreas consigam seguir com o processo de aprovação adequadamente. Tá? Ele precisa descrever quem é a pessoa e departamento que de fato está solicitando. Não necessariamente a pessoa que precisa do produto precisa ser o requisitante. Tá? Ele pode delegar essa função ou até ter um requisitante designado, que ele está acostumado com o preenchimento de formulários, ele entende a demanda e converte isso numa requisição ali no fluxo de aprovação. Então, o requisitante precisa falar de fato quem está solicitando o produto. Que data que essa solicitação foi iniciada? Qual o nome do material? Se a minha empresa é dividida em áreas ali, quais áreas de fato vão utilizar esse produto? Qual o uso pretendido do produto? Qual a composição química desse produto? E quando a gente fala de composição química, entram outras questões, né? Será que o meu fornecedor na FISP colocou a composição completa do produto? Provavelmente não, porque pela norma a FISP só precisa ter os componentes perigosos. Agora, pode ser do meu interesse ter a composição completa dessa matéria-prima para eu avaliar questões regulatórias, tá? Para avaliar listas de restrições. E aí esse requisitante, preenchendo a composição química, também pode aproveitar e já colher uma declaração ali do fornecedor de que ele de fato passou a composição completa, ou de que em caso de segredo industrial, ele garanta que na composição do produto não existem determinadas substâncias. A localização do material, onde que o material vai ficar armazenado, vai ser no almoxarifado, vai ser numa área específica, esse produto vai ser fracionado, se houver fracionamento, onde esse fracionamento será armazenado, as áreas que vão utilizar vão ter armazenamento local. A ficha de dados de segurança, deixa eu colocar um laser aqui, para vocês saberem onde eu estou. Ficha de dados de segurança. O requisitante precisa anexar, então, nesse processo, a ficha de dados de segurança para que os aprovadores possam consultar esse documento. O requisitante também pode, nesse início de processo, fazer uma avaliação prévia da FISP. Será que ela já está no idioma que a gente precisa? Tem pelo menos as 16 seções necessárias? As informações de fato estão preenchidas? Ele
consegue fazer uma avaliação prévia e, antes de iniciar o processo, já tomar algumas medidas para garantir que esse produto, pelo menos, tenha as informações mínimas necessárias. A classificação de perigos, que é o GHS, o transporte, pelo menos. Tá? Essas informações já estão na FISPIC, mas dependendo do processo da sua empresa, pode ser interessante que tenha essas informações preenchidas no formulário. Por quê? Se depois eu precisar de um relatório de quais são os meus produtos carcinogênicos, tá? Se eu tiver ali um inventário de 2.000 produtos e eu precisar ver documento por documento para saber quais são os meus produtos carcinogênicos, eu estou com um grande problema nas mãos. Agora, se no momento da aprovação essa informação foi preenchida no formulário, quais são os perigos, com tranquilidade eu consigo fazer um filtro ali nesse inventário e saber quais os produtos são carcinogênicos. E a mesma coisa com o transporte, né? Se eu preciso de uma lista de números ONU que minha empresa movimenta, se eu tiver que avaliar documento de fornecedor para os meus 2.000 produtos, eu estou com um grande problema nas mãos. Se eu tiver isso no formulário, vai ser bem tranquilo. Propriedades físicas de natureza crítica. Por exemplo, estado físico, ponto de fulgor, pH, solubilidade. Tá? São propriedades de interesse para os aprovadores, para o meio ambiente, para a saúde e segurança ocupacional e também para relatórios futuros. Tá? Então, é interessante ter isso no formulário específico da sua empresa. A quantidade que está sendo adquirida desse produto, afinal, se eu estou comprando algumas gramas, eu tenho uma grande diferença de quando eu estou comprando algumas toneladas. Tá? Então, qual a quantidade desse produto que eu vou utilizar? E também qual a recorrência? Tá, eu vou comprar esse produto todo mês, a cada bimestre, a cada semestre. Isso também pode influenciar de alguma forma na decisão dos aprovadores. Tem uma área aqui de assuntos regulatórios, que tem como principal interesse nesse processo. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Então, a área de assuntos regulatórios tem como principal interesse nesse processo garantir e avaliar a divulgação de ingredientes do fornecedor. Tá, então, uma vez que o requisitante já preencheu a composição, fica mais fácil do pessoal de assuntos regulatórios avaliar essa composição. E eles têm que garantir também que eles têm a divulgação adequada, né? Que eles têm a composição completa dessa matéria-prima. Sempre que eu falo, pessoal, de uma composição completa, pode não ser a realidade da sua empresa. Para a sua empresa, para o seu processo, pode estar tudo bem você saber apenas os ingredientes citados na FISPIC. Agora, dependendo da finalidade do produto, dependendo da área de atuação da sua empresa, você vai querer saber a composição completa das suas matérias-primas. E aí, quando entramos nesse cenário, tá? É importante você ter uma declaração ali do seu fornecedor de que ele está de fato te passando a composição completa, ou de que, em caso de segredo industrial, pelo menos na composição não estão presentes as substâncias que você definiu que para o seu processo não são adequadas. Em posse dessas informações, o pessoal de assuntos regulatórios vai consultar em bancos de dados regulatórios e também em listas internas de restrições. E, claro, checar por famílias químicas, porque às vezes os ingredientes não estão citados literalmente nas listas restritivas ou nas legislações, regulamentações. Elas estão listadas por famílias químicas, por exemplo, compostos de chumbo. Tá? Eu posso ter um composto de chumbo, que o número caso, o identificador dessa substância não está literal ali, não está exatamente na legislação, entretanto a legislação fala compostos de chumbo. Então precisa ter essa avaliação prévia também. Tá? Essa é a principal atuação dos assuntos regulatórios no processo de aprovação, mas claro que eles podem também participar de outras formas. Pessoal de saúde e segurança. Então, se eu fosse um profissional de saúde e segurança envolvido nesse processo de aprovação, o que eu avaliaria? Bom, eu teria que comparar esse produto que está entrando na empresa frente aos códigos de conduta e POPs da empresa. Afinal, se no meu código de conduta tá, que eu não posso expor meus colaboradores a materiais tóxicos à reprodução, tá, talvez eu tenha um problema se eu aprovar uma matéria-prima que um dos componentes ali é tóxico à reprodução. Tá, só um exemplo. E também eu tenho que avaliar o produto frente aos procedimentos. Tá? Se eu tenho um procedimento que já especifica quais produtos eu vou utilizar para realizar aquele procedimento, talvez não faça sentido eu adquirir um outro produto que pretende ser utilizado naquele procedimento. Eu tenho que realizar a avaliação da FISPIC, garantir que ela
está atendendo os requisitos mínimos, que tem as informações e que as informações fazem sentido. Tá? Muitas vezes a gente encontra aí FISPICs no mercado que foram feitas só para falar que existe a FISPIC e quando você vai avaliar, de fato a FISPIC não faz sentido. Tem informações que se contradizem, então essa avaliação é muito importante. Mais para frente eu vou entrar no mérito da responsabilidade sobre as informações da FISPIC. Eu tenho aqui também a área que avaliar perigos, os perigos do produto, eu preciso saber quais são esses perigos para isso me ajudar então na avaliação de risco. Eu tenho que avaliar se será necessário sinalizar a área onde esse produto vai ser utilizado e também qual rotulagem eu vou utilizar. Eu vou fracionar esse produto? Se eu vou fracionar, eu tenho já a rotulagem necessária para o fracionamento? Se eu não tenho essa rotulagem, pode ser interessante pedir para o fornecedor um rótulo para o fracionamento também. Tá? Ou pelo menos já ter o conhecimento de que esse rótulo para fracionamento precisará ser desenvolvido. O armazenamento, tem que me preocupar onde esse produto vai ser armazenado, se ele for fracionado, o que vai acontecer com esse fracionamento, se eu vou ter estoques desse produto espalhado pelas áreas da empresa. Tá? E também tenho aqui que me preocupar com incompatibilidades, né? Eu vou poder armazenar de fato perto de outros produtos. Equipamento de proteção, eu vou avaliar na FISPIC do meu fornecedor, ele vai sugerir ali alguns EPIs. Será que eu tenho todos esses EPIs disponíveis na minha empresa? Será que vou precisar adquirir um EPI novo? Será que eu concordo com os EPIs que ele sugeriu? Às vezes ele sugeriu uma determinada luva e eu, com meu conhecimento técnico, sei que eu posso substituir essa luva. Tá? E aí isso precisa ser documentado, né? Afinal, se eu tiver uma auditoria, o auditor pegar a FISPIC e falar, precisa de determinada luva e o colaborador que está manuseando o produto está usando outra luva, se isso não tiver documentado em nenhum lugar, pode ter um problema aí. Primeiros socorros. Será que eu tenho pessoal treinado? Será que essas medidas de primeiros socorros para lidar com esse produto tem algo diferente do que é padrão? Tá? Será que eu preciso de algum equipamento diferente que eu não tenho na empresa? Eu preciso avaliar ali as instruções de primeiros socorros. Combate a incêndio. Será que eu tenho o meio necessário para combater incêndio com esse produto? Derramamentos, né? Eu preciso de algum equipamento específico para conter derramamentos? Quais as diferenças de grandes derramamentos e pequenos derramamentos? Eu tenho condições de lidar com todos os cenários? Descarte, né? Como que eu faço o descarte seguro desse produto? Eu posso avaliar também a parte toxicológica, né? Será que eu tenho interações, algum tipo de sinergia ali que pode me trazer problemas? Se esse produto, por exemplo, é um tóxico agudo dérmico categoria 1, ou seja, fatal em contato com a pele, talvez não seja interessante deixar esse produto entrar na empresa, tá? Dependendo, claro, da realidade de cada empresa. Tenho ali limites de exposição, que é mais interessante para o pessoal da saúde, né? Então eles vão avaliar, dependendo da quantidade, da finalidade de uso do produto, se eu vou precisar monitorar o ambiente para controlar a exposição dos meus colaboradores. E também se eu vou ter necessidade de realizar um monitoramento biológico. Tá? Ou seja, meu colaborador já foi exposto ao produto. Como que eu garanto que essa exposição que ele já teve está dentro de limites aceitáveis? Tá? Eu vou colher ali, urina, vou colher uma amostra de sangue e fazer análise, então, para saber, para fazer esse monitoramento biológico e saber se ele está sendo exposto ao produto dentro de limites aceitáveis. Eu tenho aqui o pessoal de meio ambiente. Eles vão avaliar, claro, perigos ao meio ambiente, resíduos, né? Como que eu vou lidar com os resíduos desse produto, como que eu vou lidar com embalagens vazias e não limpas. Será que esse produto vai ter emissões atmosféricas? Como que eu lido com isso? Eu vou precisar reportar essas emissões atmosféricas? Esse produto vai virar um efluente? Como que eu trato esse efluente? Vou precisar neutralizar? Quais são os impactos ambientais? Será que eu tenho alternativas menos danosas ao meio ambiente? Tá? Se eu estou adquirindo um produto e eu já tenho conhecimento de outro produto que poderia substituí-lo, causando bem menos danos ao meio ambiente, talvez nesse processo de aprovação o aprovador do meio ambiente já possa trazer a sugestão. E também saber se eu preciso fazer um monitoramento ambiental devido à utilização daquele produto. Tenho aqui o pessoal de negócios e operacional. Eu posso citar o supply chain, né, como
algo a ser avaliado, como o produto ser avaliado frente aos processos já definidos no supply chain. Afinal, será que esse produto vai estar disponível sempre nas quantidades e recorrências e locais necessários? Tá? Será que isso vai trazer um risco financeiro para o meu processo? Afinal, uma matéria-prima pode estar atrelada à conversão de moedas, à variação de preços, a commodities e também a custos de transporte. Bom, dei diversos exemplos aí, né? E aqui nós temos o responsável técnico, que também eu trago aí como sugestão de uma área responsável pelo processo de aprovação. Tá? Por que o responsável técnico precisaria estar envolvido nisso? Aqui eu citei o manual de RT do CRQ. Eu vou minimizar essa apresentação. Nós vamos lá para o Google. Vamos procurar aí o manual de RT do CRQ. Tá no Google, procurei o manual de RT do CRQ. No primeiro site eu tenho acesso a esse manual. Tá, esse manual descreve as responsabilidades de um químico e evoluindo também para as responsabilidades de um responsável técnico. E aí traz diversas referências de legislações que embasam essas responsabilidades. Tá? Legislações e resoluções do próprio CRQ. Eu não vou entrar fundo aqui, eu vou fazer simplesmente um experimento. Eu vou pesquisar pelo termo segurança. Tá? Já estava até descrito aqui. E eu acho aqui na lateral, tá? Cada item amarelo é onde o termo segurança é utilizado. Vamos avaliar então esse primeiro item de segurança. Tá? Ele está citando uma legislação, vamos ver que legislação é essa. Aqui, ó, esse decreto que aprova o regulamento para aplicação da lei sobre o exercício da profissão de químico. Vamos ver o artigo 1 só para a gente ter uma noção do que se trata. Tá, artigo 1. O exercício da profissão de químico em qualquer uma de suas modalidades compreende aí, direção, supervisão, assistência, consultoria, ensaios e pesquisas. Ok. Vamos ver lá o artigo 4, que é onde eu encontrei a palavra de segurança. Compete ainda aos profissionais da química, embora não privativo ou exclusivo, o exercício das atividades mencionadas no artigo 1, quando referentes a. E aqui ele traz algumas citações, né? Laboratórios de análises, órgãos ou laboratórios, vamos para o item F. Exame e controle da poluição em geral e da segurança ambiental, quando causadas por agentes químicos e biológicos. Então aqui a gente tem a primeira grande evidência, tá, de que o responsável técnico tem total interesse em participar desse processo. Vamos procurar a próxima. No item I, segurança do trabalho em estabelecimentos públicos ou particulares, ressalvada a legislação específica. Então ele também está envolvido com a segurança do trabalho. Vamos prosseguir aqui. Fiz mais uma pesquisa, né, pela palavra segurança. E aqui nós temos valorizando a responsabilidade técnica. Embora seja uma obrigação legal, o fato do estabelecimento contar com um profissional de química como responsável técnico pode e deve ser utilizado como diferencial competitivo. Ao mesmo tempo, a responsabilidade técnica tem trazido para a atividade química em geral uma forte relação com seus consumidores que, apesar de a considerarem ser de alto risco e complexidade, têm na participação efetiva de um responsável técnico a segurança contra qualquer medida de descontrole nos processos que possa ocorrer e impactar os produtos que chegam ao consumidor final. Tá? Então, se esse responsável técnico está participando da entrada do produto químico, dessa avaliação da entrada do produto químico na empresa, ele tem as ferramentas necessárias para garantir, tá, que não ocorra, né, a segurança contra qualquer medida de descontrole nos processos. Tá? E se eu continuar aqui, a gente vai encontrar muito mais evidências de por que um responsável técnico tem interesse em participar desse processo. Né? Então, logo aqui na sequência, ó, também se destacam aqui os aspectos de segurança de processo dos trabalhadores e das comunidades vizinhas às unidades produtivas, tão dependentes dos conhecimentos técnicos específicos do responsável técnico. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Ok. Vamos seguindo então. Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui.
Bom, é muito conteúdo mesmo. Ainda faltam aí alguns slides. Espero que dê tempo da gente fazer tudo com grande tranquilidade aí. Vamos lá, substâncias restritas. Eu tenho aqui a blacklist e a grey list como exemplo, né? São substâncias que as empresas implementam por conta própria, pode ser baseado em legislação, nas necessidades de mercado, né? Se eu vou exportar, por exemplo, um produto, eu tenho que avaliar a legislação desse país que vai receber o meu produto e talvez ele tenha restrições que eu queira já tratar aqui no meu país de origem. Tá? Então, eu tenho diversas finalidades, né? Eu tenho diversos propósitos para querer ter listas restritas dentro da minha empresa. Os principais objetivos são proteger colaboradores, consumidores, meio ambiente, para a gente mitigar riscos regulatórios, como eu comentei. E alguns exemplos de substâncias que podem fazer parte dessas listas são depletores da camada de ozônio, fitalatos, carcinogênicos, mutagênicos, tóxicos à reprodução, disruptores do sistema endócrino, tá? Metais pesados, algum produto que tenha uma restrição de exportação, por exemplo, explosivos ou narcóticos. E aqui um insight interessante para vocês é, se na sua empresa não faz sentido ter uma lista restritiva, será que para seus clientes isso faz sentido? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, na minha empresa eu não tenho necessidade de restringir nenhuma matéria-prima, entretanto, eu forneço produto para uma empresa que tem restrições. Seria interessante para o meu processo de aprovação de produtos químicos eu avaliar já a lista de restrições desse meu cliente. Afinal, se eu colocar na composição do meu produto uma matéria-prima que meu cliente não pode utilizar, eu vou ter problemas por causa disso. Tá? Então fica aí esse insight interessante que vocês podem controlar as listas restritivas de vocês e dependendo da finalidade de uso do produto que está entrando, pode ser interessante controlar também as listas restritas, né? Controlar esse produto frente às listas restritas dos clientes. Aqui eu tenho listas regulamentares, tá? Diferente das listas restritas, que são definidas pela própria empresa, nós temos listas regulamentares, que aí sim tem poder normativo, poder de lei. Tá? Nós temos como grande exemplo produtos controlados, Polícia Civil, Federal, Exército, que eu preciso de uma licença específica para transportar, para utilizar, para transformar esses produtos. Eu também tenho que tomar cuidado com produtos controlados, uma vez que eu tenho que reportar a utilização desses produtos, né? Então eu preciso ter uma rastreabilidade boa e algo de grande importância para ser avaliado nesse processo de aprovação do produto químico. Eu tenho limites de exposição ocupacional, que vão estabelecer ali o quanto o ambiente pode ter daquele produto para que o colaborador esteja dentro de um limite aceitável de exposição, né? Então, o quanto o ambiente pode estar saturado com o produto no ar mesmo, de forma segura, né? Para os meus colaboradores terem essa exposição. Os limites de exposição podem estar em legislações e também podem ser descritos por agências, tá? Que estudam os produtos químicos e que são reconhecidas pelos governos e por legislações mundo afora, né? Como é o exemplo da ACGIH. Nós temos os indicadores biológicos, que já seria o quanto o colaborador já foi exposto ao produto. Tá? Então eu vou monitorar ali parâmetros biológicos, urina, sangue, e ver se esse colaborador foi exposto dentro de limites aceitáveis. E isso tudo eu estou listando, né? São listas regulamentares de substâncias. Cada uma dessas listas tem ali substâncias. Na maioria dessas listas o número K está presente, outras tem o número da Comunidade Europeia também. E aí a composição do produto é comparada com essas listas. Eu vou citar aqui o TSCA, é uma lista positiva para os Estados Unidos, DSL, uma lista positiva do Canadá, a IFRA, tá, que é o Código de Práticas da IFRA, que traz algumas restrições de matérias-primas, pode ser de concentração ou até a proibição de utilização de determinadas substâncias dentro de fragrâncias, dependendo da finalidade dessa fragrância. Eu tenho listas de alergênicos, tá? Dessas eu posso destacar, por exemplo, uma lista de alergênicos do Mercosul e uma lista de alergênicos da Europa. A Proposição 65 é uma lista específica para o estado da Califórnia, onde se eu estou colocando no mercado, lá na Califórnia, um produto químico que na composição tem determinados ingredientes listados nessa proposição, a minha rotulagem vai precisar de uma frase específica, de um símbolo específico.
Eu tenho RoHS, que traz a restrição de substâncias perigosas, tá, de algumas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Eu tenho o anexo 14 do REACH, tá, substâncias de grande preocupação, no qual, se eu for colocar essas substâncias dentro do mercado europeu, eu preciso de uma autorização específica. Também tem o anexo 17 do REACH, que trata de substâncias que não podem, de fato, entrar no mercado europeu. Tem a portaria 344 da Anvisa, que trata de substâncias que precisam de receita médica. Tá? E aqui nós temos alguns narcóticos, por exemplo. Temos a Convenção de Estocolmo, que trata de poluentes orgânicos persistentes. A Convenção de Roterdã, agrotóxicos e substâncias que são objeto de comércio internacional, né? O Protocolo de Montreal trata de substâncias que afetam a camada de ozônio. E o Protocolo de Kyoto, substâncias que podem causar, né, o efeito estufa ou mudanças climáticas. Tá? Aqui são só alguns exemplos. Não estou esgotando todas as possibilidades, dependendo da área da sua empresa, do setor de atuação, vocês podem ter interesses em avaliar outras listas. Agora eu já vou dar alguns exemplos aqui de desafios num processo que tenha várias áreas. Por exemplo, o produto já está sendo usado em uma área, ou seja, ele já está aprovado em uma área. Calma aí, deixa eu voltar a pegar o primeiro exemplo, eu pulei para o segundo. O produto já está sendo aprovado para mais de uma área, então eu estou iniciando um processo de aprovação e nesse processo de aprovação eu já vou colocar esse produto para ser utilizado em duas áreas. Esse é o melhor cenário, porque no processo de aprovação todos os aprovadores já vão saber para quais áreas esse produto vai ser utilizado e a aprovação já é direcionada, né, para a realidade dessas áreas, para os processos onde o produto vai ser utilizado. Esse é o primeiro cenário, é o melhor, né? Agora, o produto já está aprovado para determinada área. E aí outra área quer utilizar esse produto. Como que eu faço esse processo? Eu preciso fazer a aprovação desde o começo. Tá? Aqui é importante citar, a gente não tem verdades absolutas. Tá? Então, o que eu estiver citando aqui é um exemplo de conduta possível. Então, se o produto está aprovado para uma área e outra área agora quer utilizar, o que eu posso fazer? Eu posso compartilhar essa aprovação, é uma possibilidade. Então, já está aprovado, eu só vou lá nessa documentação de aprovação e vou colocar, na data tal, esse produto ou essa aprovação foi compartilhada para outra área. Tá? Para outra área da empresa. Então, o produto estava em utilização na área A, vou passar a utilizá-lo na área B, simplesmente faço uma anotação lá, o responsável da área assina. Ok, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer um fluxo reduzido. Tá? Então, vai ter de novo um processo de aprovação, só que não preciso avaliar todas as informações, né? A maior parte das informações já foi avaliada. Eu vou avaliar em qual processo esse produto vai ser utilizado, eu vou ter ali um formulário reduzido, com bem menos informações. E outro cenário é ter uma aprovação completa. Cada área, então, vai ter seu inventário de produtos químicos, seu inventário de aprovações. Né? E um outro cenário já é uma aprovação por finalidade. Tá? Dentro de uma mesma área ou em áreas distintas, eu aprovei o produto para determinada finalidade. Esse produto vai ser utilizado com esse procedimento. Agora eu vou utilizar esse produto com outro procedimento. Que conduta eu devo adotar? Tá? Eu preciso de uma nova aprovação para utilizar o produto com outro procedimento? Isso depende da realidade de cada empresa. Tá? Pode ser que sim, pode ser que somente com o supervisor ali de segurança ele já consiga definir isso sozinho, sem precisar envolver outras áreas. Eu tenho desafios de um processo com várias unidades. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Aí. Então, um produto está aprovado para utilização em uma unidade da minha empresa. E agora outra unidade vai utilizar. Qual a melhor conduta? Né? É parecido com áreas, só que quando eu estou falando de áreas, elas estão dentro da mesma planta e os aprovadores, então, são os mesmos. Tá? Embora sejam áreas distintas, os aprovadores são os mesmos. Agora, quando eu estou falando de unidades, provavelmente os aprovadores são outros. Tá? Eu vou ter os aprovadores da unidade 1, vou ter outros aprovadores na unidade 2 e eles podem divergir nas conclusões. Então, pode ou não ser interessante compartilhar essas aprovações entre as unidades,
Tá? Então, existe esse cenário. As unidades compartilham da mesma aprovação, ou eu aprovo para determinada unidade e aí eu faço uma aprovação reduzida para outra unidade. E a última possibilidade é que cada unidade mantenha seu inventário de produtos químicos e seu processo de aprovação totalmente separados. Ok, agora eu tenho aprovação para testes e aprovação definitiva. Tá? Como que eu lido com isso? Eu estou aprovando um produto só para testes. E eu preciso me preocupar com menos tópicos do que se fosse uma aprovação definitiva. Tá? E se eu já tenho um produto que está aprovado para testes e eu vou usar o produto definitivamente, o que eu tenho que fazer? Tá? Primeiro, eu preciso estar bem claro o que é uma utilização para testes e o que é uma utilização definitiva. Tá? Cada empresa pode ter os seus conceitos. Eu posso ter um produto para testes que vai ser utilizado um mês e posso ter um produto para teste que vai ser utilizado no laboratório num único teste. Né? Então é importante estabelecer isso, ter isso bem definido e é importante também que no processo de aprovação esteja descrito se essa é uma aprovação para testes, se essa é uma aprovação definitiva. Eu preciso de formulários diferentes para uma aprovação de testes e uma aprovação definitiva? Não necessariamente, tá? Pode ser, mas também vocês têm que avaliar se faz sentido para o processo. Afinal, se o produto já está aprovado para testes, eu testei, deu certo, eu vou utilizá-lo definitivamente, por que eu vou correr um processo novo de aprovação e correr o risco de não aprovar? Tá? Seria melhor eu nem ter feito os testes então. Então talvez seja interessante usar o mesmo formulário. As possibilidades aqui estão listadas aí como cenários. Né? Eu posso utilizar a mesma aprovação, realizar uma nova aprovação, ou até realizar um processo reduzido de aprovação. Né? Ou seja, eu já tenho um produto aprovado para testes, e aí eu vou transformar isso numa aprovação definitiva, eu vou ter ali um processo reduzido só para os responsáveis darem um check de que, ok, estão de acordo com essa mudança. Pessoal, desculpa, eu estou indo um pouquinho mais rápido, que eu vi que o tempo está ficando curto aqui. Eu me empolgo bastante com esse assunto, falo bastante, né? Mas não posso deixar vocês sem ver todo esse conteúdo ou até prolongar esse webinar. Então vamos lá, validade da aprovação. Uma aprovação tem validade? Não necessariamente, tá? A gente não tem uma legislação que estabelece o processo de aprovação, não temos uma norma de referência, então cada empresa vai definir isso de acordo com a sua necessidade. Agora, por que isso é interessante? Imagina eu tenho um produto ali no meu inventário, que minha última avaliação desse produto foi 5 anos atrás. Será que o meu fornecedor trocou a ficha de segurança do produto? Será que o meu fornecedor trocou parte da composição, substituiu algum componente ali e eu não avaliei isso? Tá? Então talvez seja interessante. Até mesmo atualizou a norma dos documentos de segurança. Será que os documentos que estão comigo estão atualizados? Agora, se na minha empresa eu definir que eu vou ter uma validade para aprovação, que prazo que eu utilizo? Tá? Não tem certo e errado aqui, né? Vai de acordo com a realidade de cada empresa, mas tem a possibilidade de definir esse prazo de forma fixa, por exemplo, a minha aprovação tem 2 anos, ou de acordo com o risco daquele produto. Esse produto é de alto risco, então eu vou avaliar ele anualmente. Agora, aquele produto é de baixo risco, eu vou avaliar ele a cada 3 anos. É uma possibilidade. E aí esse processo de renovação da aprovação pode ser realizada de forma reduzida também, né? Porque o grosso dos dados já foram avaliados no passado. Mas isso também depende da necessidade do dia a dia, né? da realidade de cada empresa. E pode ser interessante fazer então uma aprovação completa. Documentação de segurança. Vou falar aqui da avaliação da FISPIC. Tá? A avaliação da FISPIC é muito importante, porque uma vez que o produto está dentro da sua empresa, né? Eu vou falar como minha empresa. Uma vez que o produto está dentro da minha empresa, a responsabilidade sobre aquelas informações da FISPIC são minhas. Tá? Porque eu estou expondo meus colaboradores para aquela FISPIC, para aquele produto, né? E as informações daquele produto estão naquela FISPIC. Então eu preciso garantir que essa FISPIC tem informações precisas e válidas. Né? Isso é de extrema importância. Aí entra a parte de responsabilidade sobre a informação. Como eu disse, uma vez que o produto está dentro da minha empresa e eu estou expondo meus colaboradores para esse produto, a responsabilidade sobre as informações ali é minha. E isso a gente consegue chegar num racional a partir da própria norma da 14725. Tá? Um racional que descreve como essa responsabilidade acaba sendo minha, mesmo que eu não seja a empresa fabricante do produto.
Eu vou abrir aqui a 14725, parte 4. Eu vou buscar pelo termo responsabilidade. Aqui. Só vou buscar o título. Ó, em aspectos gerais da parte 4 da norma, eu tenho esse termo. A FISP é um documento de cunho multidisciplinar. Ele cita as áreas, né, que estão envolvidas nesse processo, por ser multidisciplinar, e que a responsabilidade pelas informações é da empresa fornecedora do produto. Portanto, é esperado que esta possua profissional ou uma equipe de profissionais com conhecimento multidisciplinar, envolvendo as áreas de segurança, saúde humana e meio ambiente, para atender todas as informações obrigatórias que constam na FISPIC. Ok. A empresa fornecedora do produto. Vamos lá na parte 1 da norma, que trata de terminologia. E vamos buscar pelo termo fornecedor. Fornecedor é a parte responsável por tornar um produto químico perigoso disponível para o público-alvo. Tá, então aqui eu comprei o produto, tá dentro da minha empresa. Agora eu vou expor meus colaboradores para esse produto. Nesse cenário, eu também me enquadro como fornecedor do produto, portanto responsável pelas informações da FISPIC. Tá? Aqui ele cita o público-alvo. Vamos ver por curiosidade a definição de público-alvo. Público-alvo são os trabalhadores, consumidores e profissionais do serviço de atendimento à emergência e de transporte. Então, se eu estou expondo esse público-alvo ao produto, mesmo que eu não seja o fabricante desse produto, eu sou responsável pelas informações da ficha de segurança. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Ok. Então, tendo isso como base, tá? Sabendo que eu também sou responsável pelas informações da FISPIC, eu tenho que manter uma documentação confiável. E uma solução possível é eu ter documentação própria. É eu fazer a documentação mesmo que eu não seja o fabricante do produto. Tá? Isso é realidade em diversas empresas, muitos de nossos clientes adotam essa conduta. É uma forma de garantir as informações da FISPIC. Vocês, nesse cenário, avaliariam os ingredientes e construiriam a FISPIC a partir dos ingredientes e do conhecimento técnico também sobre o produto. Tem alguns benefícios, né? A gente tem, claro, esse retrabalho nesse cenário de refazer o documento do fornecedor. Tem alguns custos, né? Demanda um investimento, mas temos benefícios, né? Uma é garantir as informações do documento. Sempre que alguém precisar tirar alguma dúvida, nós teremos, então, nesse cenário, o conhecimento necessário para responder dúvidas, afinal, nós elaboramos o documento. E também, se atualizar a legislação e precisarmos atualizar todos os documentos da nossa base, uma vez que esses documentos já são elaborados pela minha própria empresa, vai ser fácil ter esses documentos atualizados. Principalmente, né, se eu, para a elaboração desses documentos, estiver usando uma solução automatizada. Um outro ponto interessante para a gente avaliar é ter uma ficha resumida. Tá? Então, junto com o processo de aprovação, pode ser interessante já elaborar ou solicitar do fornecedor uma ficha resumida que a gente consegue facilmente expor na área produtiva ali com as principais informações da FISPIC, né? Os pictogramas, algumas frases de perigo, os EPIs necessários e medidas de primeiros socorros, por exemplo. E depois rotulagem para fracionamento. Eu já comentei aqui que pode ser interessante, né? Já no momento da aprovação, se preocupar em já ter a rotulagem para fracionamento. Bom, agora passei um bom resumo aí de um fluxo de aprovação, os principais desafios, as áreas aprovadoras, quais perguntas realizar. Chegou o momento de eu mostrar uma solução automatizada, né, que atenda isso, que é o SafetyKey Software. Tá? Alguns de vocês já devem conhecer esse sistema, talvez já sejam até clientes, e nós implementamos nos últimos anos aí, um módulo de fluxo de aprovação. Tá? O SafetyKey é uma ferramenta online, não requer instalação, roda no próprio navegador. Ele é um sistema modular, então vocês conseguem contratar módulos específicos e isso, claro, influencia ali na compra do produto, né? Nas propostas para a gente fechar negócio. Agora, essa apresentação que eu vou fazer é uma pequena apresentação,
Tá, pessoal? Eu acredito que mais uns 5, 10 minutos eu vou concluir esse webinar. E ela vai ser muito focada no fluxo de aprovação. Tá? Então eu não vou mostrar muito outras funcionalidades, embora o software seja bem completo. Vocês conseguem encontrar outros webinars aí no site da Intertox que citam mais funcionalidades desse software e também podem, claro, solicitar uma demonstração específica para as necessidades do seu negócio. Especificamente agora sobre fluxo de aprovação, eu gostaria só de destacar, né, alguns benefícios que o software traz e na sequência eu já vou mostrar ele funcionando. Fluxos de trabalho. Aqui tem muito texto, mas eu vou mexendo a câmera conforme eu for chegando no final do slide. Então, fluxos de trabalho trata da automação do processo de revisão de aprovação. Todo o processo vai correr de forma automatizada. O requisitante cria a requisição, inicia ela, todos os aprovadores já recebem e-mail, pelo próprio e-mail eles têm um link que conseguem entrar na requisição, ali eles já têm um formulário específico do processo de aprovação com os campos obrigatórios, tá? Então vocês conseguem garantir de fato que tudo que precisa ser avaliado foi avaliado, e a gente garante isso através dos campos obrigatórios ali. Então, pensando em formulários, a gente tem formulário da solicitação do requisitante, todo mundo consegue colocar comentários, a gente tem listas de verificação, tá? Pensando na parte regulatória, diversos tipos de listas ali, eu já vou ilustrar isso. Nós conseguimos colocar anexos, definir campos obrigatórios, capturar a formulação do produto, os perigos. A gente consegue dentro do sistema fazer o gerenciamento das fichas de segurança. Na parte regulatória, a gente fazer uma comparação regulatória automática. Então, o requisitante coloca a composição. Essa composição é comparada automaticamente com listas regulatórias, tá? Que fizer sentido para a sua empresa. Então, são diversas listas possíveis. As listas que fizerem sentido, a gente consegue parametrizar de acordo com as necessidades de sua empresa. Voltando um pouco para os formulários, também é possível parametrizar de acordo com as necessidades de sua empresa. Tá? Então eu vou mostrar aqui alguns formulários de exemplo, mas eles não são definitivos, né? Existe possibilidade de trocar qualquer campo, de tornar um campo obrigatório, de tirar a obrigatoriedade de determinados campos. O sistema traz diversas notificações que são apresentadas no momento certo para as partes interessadas certas. Ou seja, eu iniciei um processo de aprovação. Os aprovadores são notificados. Tá? Se algum aprovador reprovou, o requisitante é notificado. Se todos os aprovadores aprovaram, o processo foi concluído, o requisitante é notificado e também é possível notificar uma lista de e-mails que dá para parametrizar. Na parte de relatórios, a gente consegue extrair todos os dados, tá? Qualquer dado que foi preenchido no sistema a gente consegue extrair para uma planilha Excel ou para um PDF, tá? E usar isso daí no caso de uma auditoria ou até para indicadores. E aí é fácil visualizar imediatamente todas as solicitações com os dados atualizados, o histórico de aprovação e atividade das partes interessadas. E também a gente consegue escalar esse produto, né? Então, hoje eu tenho uma entrada média de 30 produtos novos por mês. Se eu precisar entrar 100 produtos novos por mês, é muito fácil fazer isso, né? A gente consegue definir datas, duração do processo, critérios especiais que vão impulsionar esse processo, né, de escalar a quantidade de produtos, de escalar o processo para mais produtos. Agora vamos parar um pouco de falar e vamos pôr a mão na massa. Estou entrando aqui no sistema, vou logar com o usuário de demonstração. Bom, como eu disse, eu vou focar no fluxo de aprovação, é só para vocês saberem, tá? Deixa eu puxar aqui para baixo. Essa primeira tela de notícias, a navegação pelo sistema acontece nesse menu lateral. Tá? Então aqui eu consigo acessar todas as funcionalidades do sistema. Eu vou entrar aqui em fluxo de aprovação. Nessa tela eu consigo consultar todas as requisições que minha empresa já fez. Então aqui eu tenho 239 requisições, cada requisição tem um número. Aqui eu tenho o nome comercial dessas requisições, a unidade que fez a aprovação, a unidade que está compartilhando desta aprovação, tá? Qual é a área que requisitou, que está utilizando o produto, qual foi o usuário. Tá? Aqui eu tenho um Clips, tá? Nesse Clips eu consigo acessar os documentos anexados, né? Eu tenho uma FISP, uma ficha técnica desse processo de aprovação. Aqui eu tenho opções avançadas de filtro, né? Eu consigo filtrar
por unidade, por data de última alteração, por data de criação, pela área solicitante, pelo usuário requisitante. E também consigo saber se tem aprovações pendentes, né, pelas áreas aprovadoras. Tá, aqui eu estou com um exemplo meio ambiente e segurança industrial, mas é importante dizer que existem outras áreas, né? A gente consegue parametrizar para outras áreas fazerem parte desse processo. Então, vou demonstrar aqui um fluxo simplificado, com poucas áreas, mas entendam que o sistema é totalmente parametrizável, a gente consegue colocar quantas áreas forem necessárias. Eu vou incluir uma requisição, então aqui eu estou fazendo um papel de requisitante. Tá? Eu vou colocar o nome comercial do meu produto, mistura de ácidos, 30/6/2022. Ele abre uma nova janelinha referente à requisição. Aqui eu já tenho os dados do requisitante, eu vou colocar qual área vai utilizar esse produto, tá? Por exemplo, a área de invase vai utilizar esse produto, incluo. Eu posso colocar uma lista de áreas aqui, né? Tem até um número que seria um centro de custos, centro de resultados. Os dados gerais do produto, se ele é uma mistura, substância com impurezas, se ele já tem um código ou se ele é um produto novo, né, provavelmente ainda não tem um código. Aqui eu consigo consultar a blacklist da minha empresa, então saibam que vocês conseguem cadastrar a blacklist específica da sua empresa, a grey list, qualquer lista de substâncias. Tá? Clicando aqui a gente consegue consultar essa blacklist. Consigo fazer o filtro aqui, por exemplo, pelo CAS. Ok. Eu vou colocar aqui alguns ingredientes na composição e a gente vai seguir com esse processo. Ácido sulfúrico. Ácido clorídrico. Formaldeído. E o níquel. Ok, é só uma composição de exemplo para eu conseguir ilustrar o sistema da melhor forma possível. Aqui eu tenho a parte de anexos e vejam que eu sou obrigado a adicionar a FISP, que está com contorno vermelho. Eu não consigo avançar no processo sem adicionar essa FISP. Então vou buscar aqui minha FISP de exemplo. Anexei ela no sistema. Posso prosseguir então. Tem um menu regulatório onde eu consigo consultar produtos controlados. Aqui eu já vejo que o ácido sulfúrico está na categoria de controle 7, que seria Polícia Federal e Polícia Civil. E ele não possui licença dentro da minha empresa. Então vejam que aqui eu também consigo cadastrar as licenças que eu tenho para os meus produtos controlados e também saber a validade dessa licença. Tá? Aqui, como fins de exemplo, eu vou aprovar essa requisição, mesmo na minha empresa não tendo nenhuma licença cadastrada. Tem limites de exposição ocupacional com diversas agências, então a CGH, NIOSH, OSHA, Ministério da Saúde do Chile, OSHA da Califórnia, Europa. E aí eu confronto, né, a composição do meu produto com todas essas listas de forma automática. Então ácido sulfúrico aqui, ácido clorídrico. Eu tenho um indicador biológico de exposição. Então, por exemplo, o níquel para a CGH. Acho que voltou. Pessoal, tive um pequeno problema aqui na internet, mas acabei de ver que a transmissão voltou. Vamos continuar. Tá, eu estava aqui no regulatório. Acabei de mostrar o índice biológico de exposição, falei um pouco do níquel. Tá? Eu comentei de limites de exposição ocupacional, que a minha composição é confrontada automaticamente com essa lista de substâncias. O ácido sulfúrico aqui, por exemplo, que eu coloquei na composição, está sendo confrontado com todas as listas dessas agências e tem aqui os respectivos limites de exposição expostos. Eu tenho o indicador biológico de exposição também. Tá? Da mesma forma, essa comparação é automática. Tenho a Grey List, ou seja, eu cadastrei uma lista de restrições e essas substâncias estão na minha Grey List. Eu tenho a lista do RETEP, tá? O Registro de Emissão e Transferência de Poluentes, e sei que essas substâncias estão listadas no RETEP. E tenho uma Blacklist também, lista de substâncias restritas.
Tá? Embora a minha substância apareça na blacklist, o processo não bloqueia a aprovação dessa substância. Tá? Muitas vezes a blacklist é voltada só para o processo produtivo, para produtos que serão vendidos, e esse produto vai ser utilizado como um reagente de laboratório. Então, dependendo da necessidade, pode ser que eu aprove, tá? Dependendo da finalidade, pode ser que eu aprove um produto mesmo com uma substância presente na blacklist. Por isso, o sistema não bloqueia, mas isso tudo é parametrizável. Tá? Se existir a necessidade de bloquear o processo quando existir uma substância da blacklist, é possível fazer isso de forma automática. Vamos lá. Aba requisição. Lembrando que isso tudo aqui, quem preencheria seria o requisitante, tá? O usuário requisitante. Então eu estou fazendo aqui um papel de requisitante. A classificação de perigos, ele seleciona ali, copiando do documento do fornecedor, né? Por exemplo, carcinogênico e corrosivo à pele. Aqui eu tenho um formulário que já é customizável. Tá? Então aqui vocês estão vendo alguns campos que, dependendo da realidade de cada empresa, a gente consegue mudar esses campos, colocar mais campos, menos campos, mudar as obrigatoriedades. Tá? Então aqui é a mistura de ácidos. E eu vou colocar a mesma informação em todos os campos, tá? Só para a gente seguir. E vocês já têm essa ciência de que esses campos podem ser adaptados de acordo com a realidade de cada empresa. Então, finalidade do produto, justificativa da troca ou inclusão, setor, quantidade estimada, modo de utilização, equipamentos envolvidos, temperatura para armazenamento. Aqui, se o meu produto vai gerar resíduos, né? E ok. Terminei o papel do requisitante, vou iniciar a requisição. Quando eu inicio a requisição, um e-mail é enviado para os usuários aprovadores. Tá? Esses usuários aprovadores, então, a partir desse e-mail, conseguem interagir com a requisição. Agora, eu vou mostrar o papel de um aprovador. Até então eu estava mostrando como requisitante. Agora, vamos supor que eu sou um usuário aprovador que acabou de entrar no sistema para aprovar esse produto. Então, eu entrei aqui no menu de identificação, eu consigo ver quem solicitou, quais são as áreas, os dados do produto, né, e os ingredientes. Eu não consigo alterar nada. Afinal, eu sou um aprovador, não sou requisitante. E aqui consigo fazer um download da FISP que foi adicionada de exemplo. Como aprovador, eu consigo consultar o menu regulatório, consigo consultar esse formulário da requisição, saber os perigos e todos os campos preenchidos naquele formulário. Agora eu vou aprovar. Então vim aqui na minha área aprovadora, né, ela estava em amarelinho. O amarelo. Opa, tá voltando. Pessoal, a internet aqui está um pouco estável, mas acabei de ver que voltou. Vamos seguir da melhor forma possível. Só retomando, eu estou aqui como um aprovador da segurança industrial. Eu comentei que eu tenho os campos aqui que podem ser ou não obrigatórios, a gente consegue customizar isso de acordo com as necessidades de sua empresa e através desses campos a gente consegue garantir que esse aprovador avaliou todas as informações necessárias de acordo com o processo da sua empresa. Tá? Então eu vou aprovar. Então eu, como aprovador de segurança industrial, estou dando um OK para essa requisição. Uma vez que ele foi aprovado, eu não consigo mais mexer nessa aprovação. Então todos os campos travam e esse histórico fica lá para rastreabilidade. Se esse aprovador se arrependeu da aprovação, ele pode cancelar a requisição como um todo. Essa requisição cancelada então vai voltar para o requisitante e iniciar o processo novamente. Tá? Agora eu vou fazer o papel de um aprovador do meio ambiente. E aqui eu já tenho alguns exemplos de campos obrigatórios. Né? Então, por exemplo, eu vou precisar reavaliar o RETEP. Tem substâncias banidas na composição? Embora existam, autorizo para uso no laboratório. Necessita revisar licença da Polícia Federal, Polícia Civil? Necessita atualizar o CADRE? O produto é inflamável? Comentário e o parecer. Vou aprovar. Uma vez que o produto foi aprovado, né, ou essa requisição foi aprovada por todas as áreas, o sistema automaticamente cria uma ficha técnica com todo o histórico desse processo de aprovação e manda por e-mail para todos os interessados, para o requisitante, para os aprovadores e também para uma lista de e-mails, tá, que pode ser parametrizada. Essa ficha técnica também pode ser consultada aqui.
Tá? Ela parece uma FISPIC, mas não é uma FISPIC, então é uma ficha do processo de aprovação com os dados do requisitante, do produto, de todo o formulário preenchido e dos aprovadores, né? Então, segurança industrial, quem foi que aprovou, quando que aprovou, qual foi o comentário. Meio ambiente, o meio ambiente já preencheu um pouco de formulário ali, né, no processo de aprovação. Então, o formulário preenchido também está presente, ó, embora existam substâncias banidas, autorizo para uso no laboratório. Tá? Essa é uma ficha técnica que é enviada por e-mail para todos os participantes do processo. De bônus, a gente também tem um cadastro de produto criado automaticamente com os dados dessa requisição. Tá? Eu consigo já gerar documentos direto a partir da requisição. Então, abrir essa telinha aqui, eu tenho os rótulos, né? Já conseguiria gerar o rótulo aqui, mas também posso entrar ali no cadastro do produto. Tá? Então, eu terminei o fluxo de aprovação e um cadastro de produto foi criado automaticamente. Tá? Através do cadastro de produto, a gente já consegue tirar relatórios, ter de fato o inventário de produtos químicos aprovados. Então, aqui em sistemas de classificação, a gente tem a classificação de perigos, a gente consegue consultar os elementos apropriados para rotulagem. Tá? A classificação de perigos ela já tem alguns tratamentos. Então, por exemplo, lá na requisição eu tinha falado só que o produto era corrosivo. Mas pela legislação, sempre que ele é corrosivo, ele também deve ser classificado para lesões oculares. Então, isso foi tratado, né? Ele adicionou então um perigo aqui de lesões oculares no meu produto. E se eu abrir os elementos da rotulagem, eu consigo saber, para cada legislação, quais são os elementos apropriados. Pictogramas, palavras de advertência, frases. Tá? E aqui, em documentos, eu consigo ter acesso então ao rótulo. Tá? E aqui a gente resolve o problema de rotulagem para fracionamento. Tá? Eu estou gerando só um exemplo de rótulo, é um exemplo de um rótulo grande, tá? No rótulo 1 por folha, mas eu tenho diversos outros modelos de rótulo aqui que vocês podem usufruir. Então, em configurações aqui, temos diversos modelos, né? 1 por folha, 3 por folha, temos tamanhos específicos. Vou gerar, por exemplo, 3 por folha. Aqui eu posso colocar dados dinâmicos, né, de lote, data de fabricação, data de validade. E é isso aí. Então, pessoal, eu já me estendi bastante aqui. Era para esse webinar ficar com 1 hora, estamos aí com 1 hora e 15. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham deixado suas dúvidas. Se não deixaram, aproveitem, ainda dá tempo. Esse webinar ficou gravado, né? Então, se algum colega teve que sair porque o conteúdo foi estendido, vocês podem acessar essa gravação através do Eventuals. Vocês também devem receber esse link aí por e-mail, tá? E aí vocês podem reassistir. Se necessário uma apresentação específica de acordo com a necessidade de vocês, podem entrar em contato com a gente. A gente agenda aí essa demonstração e faz algo para atender da melhor forma a necessidade de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado. Tenham todos um bom dia.